Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo para vocês, dessa vez outro vídeo de EA, tá? E o EA da vez chama Take Pro Pips Don't Chain Trend Pro EA, beleza? Um nome grandinho aí, mas basicamente eles automatizaram esse indicador aqui, beleza? Eu já trouxe esse indicador no canal e ele é basicamente um rastreador de tendência que vai passar algumas indicações para a gente, tá? Então em verde aqui a gente tem indicações de compra, em amarelo indicações de venda, e aí as indicações são feitas dessa forma aqui, tá? Deixa eu ver se consigo dar um zoom aqui. Então basicamente a gente tem aqui, por exemplo, uma recomendação de compra, tá? Vocês percebem que o rastreador, digamos assim, né, esse canal ficou verde dando uma recomendação de compra, então a gente tem aqui a seta indicando a compra, tá? Essa seta amarela é a nossa entrada, e aí a gente tem duas opções aqui de take profit, mas na maioria dos casos tem três, tá? Então se a gente colocar aqui para trás, ele me deu três opções de take profit, só que aqui no caso ele me deu um stop loss, tá? O nosso stop loss ele é setado aqui em cima, tá? E aí ao decorrer do trade, ele vai vendo se deu o lucro ou se deu stop loss. Aqui no caso deu stop loss, então ficou roxinho aqui juntamente com essa linha, tá? E aqui ele deu os dois take profits, tá? Então você percebe que ficou amarelinho, tá? Aqui ele tem o scanner, né? Então a gente tem aqui diversos pares, diversos time frames e um sumário que vai fazer para a gente um apanhado geral de todos os time frames, né? Então você está vendo EURUSD aqui, você percebe que todos os time frames aqui eles estão em vermelho, ou seja, ele está dando aqui para a gente um strong sell, tá? Aqui, por exemplo, está um strong buy, você percebe que a maioria está em verde, e aqui tem um sell, então você percebe que está misto, né? Você tem mais vermelhos do que verdes, mas ele está misto, então ele deu um sell igualmente para buy, beleza? É um scanner aqui, esses números, quanto maior, mais forte a tendência, quanto menor, mais fraco é esta tendência. Beleza? Eu estou explicando o indicador para vocês porque basicamente o robô ele vai ser o reflexo automatizado aí desse indicador, tá? Então eu já estou explicando para vocês porque o robô também tem diversas configurações, tá? No mais ele tem também aqui uma dashboardzinha, então ele vai falar a opção atual que a gente está. Aqui no caso ele já pegou o stop loss, tá? Então você percebe que a gente tinha uma venda, tá? Os três take profits aqui estavam setados, beleza? Então você percebe que como deu prejuízo, né, o stop loss foi atingido, o stop loss está ticado, enquanto os outros três está com o xizinho, tá? E aí a gente tem uma relação de rate aqui, então a gente tem 33 wins para 7 loss, tem o nosso profit aqui, tá? E o índice de sucesso, beleza? Basicamente é isso que vai funcionar, assim que funciona, então você basicamente vai entender e tentar pegar uma tendência forte, seja de baixa, seja de alta, e fazer um trade em cima disso, tá? Ele já te passa todos os take profits e o seu stop loss onde tem que ficar. Claro que esse stop loss e o seu take profit podem ser manipuláveis, né? Ou seja, você consegue colocar uma relação 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1, enfim. Vou mostrar aqui para vocês agora a configuração do robô. Ó, galera, vou passar aqui rapidamente. Esse aqui é um daqueles robôs que realmente a gente precisa perder um tempo, se debruçar em cima e dar uma olhadinha aqui, tá? Então, a gente tem aqui as configurações do indicador, tá? Então, as barras anteriores que ele vai calcular, até para fazer aquela indicação lá de vitórias, né? Enfim. O período do canal, tá? Então, isso aqui você pode aumentar. Quanto mais você aumenta isso daqui, mais conservador vai ficar, porque os seus trades vão ficar mais longos, menos entradas ele vai fazer, tá? Eu vou resetar isso aqui só para vocês verem a configuração original. Aqui é para ativar o multi-time frame, né? Ou seja, todos aqueles time frames, né? Ó, galera, coloquei um pouquinho mais para baixo, tá? Então aqui você pode ativar ou desativar essa análise aqui dos time frames, né? Ou seja, se você deixar isso aqui ativado, eu acredito que ele vai fazer toda essa análise nos time frames, tá? E só vai entrar em momentos em que tiver, por exemplo, strong sell ou strong buy.
Eu sei que eu já fiz alguns testes, tá, pessoal? Alguns testes, eu vou explicar para vocês um pouquinho mais tarde, mas eu sei que se você deixar isso aqui ativado, ele realmente vai fazer menos entradas, tá? Se serão mais precisas ou não, eu não sei, mas é assim que vai funcionar essa configuração aqui. Se você quiser, você pode deixar também a análise de rate aqui ativa, tá? Então você define aqui embaixo uma taxa de sucesso, tá? Então só quero que faça entradas a partir do momento em que a taxa de sucesso, que no caso aqui está 83%, estiver em 65%. Acima de 65% ele vai fazendo os trades, abaixo ele para de fazer os trades, tá? E aqui ele tem uma configuração de usar os sinais, eu acredito que sejam os sinais de compras e de vendas, tá? Eu acredito. Basicamente aqui o que eles estavam fazendo era simplesmente automatizando esse indicador, então tem configurações aqui que parecem nem fazer sentido para um robô, tá? Mas é importante falar isso para vocês. Aqui a gente tem algumas configurações, tá? De take profit, aquela relação que eu falei para vocês, de stop loss, então você pode, como eu falei, são 3 take profits, tá? Você pode ativar o 2, o 3 ou somente usar o 3, né? Ou seja, você não quer que ele busque sempre de pouquinho em pouquinho, né? Tem gente que prefere que busque de pouquinho em pouquinho, mas também quando você toma um stop loss, você pode devolver grande parte das operações, mas se você também tem essa opção aqui, tá? De utilizar somente o take profit 3, então ele vai buscar um pouco mais longo, tá? E vai de você. Tem uma opçãozinha aqui de trailing stop, naturalmente, definição aqui de lot, tá? Eu não entendi direito o que seria o lot size take profit 3, mas eu deixei tudo em 1, tá? E recomendo que vocês façam o mesmo. Se quiser testar no backtest, dá uma olhadinha também. Estou falando aqui para vocês algumas coisas que eu já vi, tá? Você tem aqui o risco percentual, então você pode usar, por exemplo, 5% da sua banca em um trade. Se você preferir essa opção, você está disponível também, tá? E no mais a gente tem aqui uma configuraçãozinha de horário, tá? Ou seja, eu só quero que ele opere em determinado horário, tá? De repente um horário em que tem uma volatilidade um pouco maior, você consegue tá fazendo isso aqui com essa opção, tá? O robô é bem completo, vocês estão vendo aí. Também tem um filtrozinho de spread muito interessante, tá? E no mais é isso, tá? Aqui você tem alguns tipos de alarme, mas no mais é isso, beleza? Vamos rodar um backtest e eu já volto com vocês. Olha só, galera, o robô já está rodando aqui, então vocês estão vendo exatamente o que a gente estava vendo, tá? A única coisa que não tem é realmente as dashboardzinhas, né, que eu acredito que estejam ocultas, tá? Mas vocês estão vendo, ele fez ali uma operação de buy, tá? E foi buscar lá o nosso take profit. Eu vou deixar aqui rodando mais um tempinho, quando aparecer outra operação eu volto aí com vocês. Olha só, então ele deu um sell aqui 0,1, tá? O nosso stop loss está setado lá onde ele deveria estar, tá? Que normalmente é acima de uma região de resistência, tá? Aqui no caso você vê que tem um topo aqui, tem outro topo aqui, outro topo aqui, e aí ele setou aqui em cima, tá? Os nossos take profits são setados, a única coisa que eu não entendi, se não me engano, ele abriu três operações aqui, tá? Então você tem 3 take profits e aí já linka com aquela relação que eu tinha falado para vocês que eu não entendi direito. Você pode setar, por exemplo, no seu take profit 1 você utiliza o lote de 0.01, já no 2 você utiliza um lote de 0.03 e no lote no take profit um pouco mais longo você utiliza um lote, sei lá, de 0.05, enfim. Isso aqui é totalmente customizável, vai da sua estratégia, dá para fazer uma estratégia bem interessante, tá? Então se eu der um play aqui, ele já fechou uma operação, tá? O stop loss ele vai estar aí com com as 3 operações, tá? Então se pegar o stop loss, como foi o caso agora, aí ele vai encerrar as 2 operações que estavam pendentes. Tá? Não sei se deu para entender direito o que eu estou falando aqui, tá? Mas acredito que é um robô muito interessante para se testar, para perder um tempo aí. Tá? Aqui deu uma travada, mas acredito que pegou 2 operações, tá? Sobrando somente uma, e aí basicamente uma vai pagar a outra provavelmente, beleza? Bom, vamos rodar aí o backtest e aí eu já volto com os resultados. Galera, backtest finalizado aqui. Eu já perdi um bom tempo com esse robô, testei diversas configurações, provavelmente mais de 15.
e não conseguir chegar em um resultado agradável, tá? Essa que foi a última, rodei ele agora com as configurações aí padrões, tá? Originais dele, rodei em EuroUSD, rodei em H1, rodei em M30, rodei em M15 e não consegui ter aí um resultado bacana. Vocês estão vendo esse último aqui que eu fiz, tá? Esse último é com as configurações padrão dele, tá? O relatório aqui também para quem quiser ver. Como esse indicador aqui ele foi muito bem falado quando eu fiz o vídeo, já vi diversos comentários sobre ele também em fóruns por aí. Eu acreditei que esse A seria muito interessante. Por enquanto está me provando o contrário, tá? Mas como eu falei para vocês, é um robô aí que tem muita configuração, é muito flexível, muito maleável, então você consegue diversos operacionais dentro de um mesmo EA. Então eu acredito que possa ter futuro sim, e inclusive vou deixar aí para vocês baixarem de graça. Se vocês quiserem, recomendo que testem, né? Se você achar algum resultado bacana, por favor, diga aí nos comentários que eu vou estar ansioso para saber. Tá? Esse aqui é um EA que ele vai operar na tendência, e a tendência é você que decide naquelas configurações anteriores que eu já mostrei para vocês. Tá? Por exemplo, número de barras, número do período, né? Quanto maior o período, menos indicações ele vai dar, enfim, é você que vai decidir isso, e lotes, enfim, é muita coisa para ver, tá? Tem bastante configuração aí para vocês perderem também o tempo de vocês, mas acredito que se achar alguma coisa bacana, pode ter futuro sim, beleza? Como eu já falei anteriormente, os indicadores vão estar aí na descrição, juntamente com um robô, tá? Isso é um ponto importante, você tem um indicador e você tem um robô, tá? Você precisa ter esses dois arquivos nas determinadas pastas do MetaTrader, como vocês já fazem normalmente, tá? Se você não tiver o indicador, ele não vai funcionar, beleza? Peço aí para vocês se inscreverem no canal e curtirem o vídeo, se possível. Junte-se a nós no canal do Telegram, que a gente está tendo discussões bem interessantes lá. Beleza? Valeu e até a próxima.